gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro bate-papo promovido pelo Cisul-SAMU, em que todos os meses vão estar reunidas aqui pessoas para falar um pouco mais sobre a saúde, sobre a prevenção, enfim, sobre muitos assuntos legais que começam a partir desse nosso primeiro podcast. E hoje eu estou aqui com duas médicas lindas, muito sérias, profissionais, competentes e que vieram porque nós vamos falar um pouquinho do Outubro Rosa, né, meninas? Por isso que a gente está aqui de rosa. Eu sou Letícia Bellato, prefeita de Monsenhor Paulo e atual vice-presidente do Cisul-SAMU. Então, bora lá, meninas, apresentar a gente para o pessoal aí, falar um pouquinho da gente. Oi, gente. Então, meu nome é Tereza, eu sou médica reguladora aqui da base de Varginha. Eu estou no Cisul-SAMU desde 2015, no dia da inauguração, que foi 31 de janeiro de 2015. Olha que legal. Sou muito orgulhosa de fazer parte, né, dessa família, de ajudar tantas vidas. É um trabalho bem complexo, né? A gente atende mais de 150 municípios, mas é muito agradável poder ajudar muita gente, né? Tem horas que é um pouco difícil a gente conseguir atender todas as pessoas. Às vezes tem pessoas que não têm aquele atendimento, que a viatura, né, está atendendo outras pessoas no mesmo município e às vezes a gente não consegue enviar naquele instante, mas enfim, é um trabalho muito gostoso. Eu sou de Campanha, né? Sou médica assim por paixão mesmo. Desde pequena eu sempre morei próximo, né, à Santa Casa lá de Campanha e eu sempre quis ser médica. E aí consegui me formar em Alfenas, depois fiz residência nas Ciências Médicas em BH e aí aquela trajetória, né, que quase todos nós médicos temos uma vida como cigano, né, cada dia num lugar, cada dia numa cidade, mas enfim, é um trabalho muito bom. E hoje a gente veio aqui falar um pouquinho do que a gente sabe, né, da nossa experiência. Isso mesmo. Agradeço muito o convite, né, de vocês e é um prazer estar aqui. Que legal. E eu sou Rafaela, obrigada mesmo pelo convite, Letícia, ao Cisul-SAMU. E diferente, né, da Tereza, minha colega, estou começando essa jornada. Faz aí 1 ano que eu estou na família do SAMU, como médica reguladora intervencionista, e realmente tem sido muito grande o aprendizado, porque estar ali de frente com o salvar vidas, né, tem sido muito importante para o meu crescimento, além de profissional, mas também pessoal, porque a gente aprende todo dia um pouquinho, né? Com certeza. E, além disso, eu também trabalho, sou médica generalista, né? Trabalho no PSF, na Prefeitura de Varginha, estou nesse momento lá e também um aprendizado todos os dias. Gosto muito do que eu faço, sei que tem um caminho grande pela frente, né? E estamos aí, vamos conversar, vai ser um bate-papo bem bacana. Com certeza. E a gente veio falar, então, do Outubro Rosa, desse movimento que acontece no mundo, né? Ele surgiu na década de 90 nos Estados Unidos e aí, dali para frente, o mundo começou a despertar um pouco mais sobre o câncer de mama, que é um dos cânceres aí que mais afeta toda a população mundial. E a gente vê isso crescendo. No Brasil, o primeiro relato que tem do Outubro Rosa foi em 2008, então agora a gente já vem vindo ver, né, essa campanha crescendo e as mulheres sempre, hoje nós estamos aqui com o rosa e o laço rosa para identificar mesmo e buscar recursos, ajuda, o próprio autoconhecimento, né? Sim. Porque antes disso muitas mulheres às vezes nem se tocavam para fazer o exame e a gente sabe que como todo câncer, se ele for descoberto no estágio inicial, as chances de cura elas são muito maiores. Sim. E aí vocês, né, têm aí uma vasta experiência com mulheres, com pessoas que estão também aprendendo a se cuidar mais, a fazer mais mamografias, porque eu já ouvi uma pessoa dizer assim, nossa, mas todo mundo veste rosa, o que
né, o que muda isso na vida Uhum. das mulheres? Muda que desde que esse movimento começou, por exemplo, aqui no Brasil, a gente teve um aumento de quase 40% de mulheres procurando fazer a mamografia. Sim. Sim. Então, isso é importantíssimo para o tratamento, né, e para a prevenção, principalmente, né, Sim. gente? Com certeza, eu acho que o mundo atual traz o papel da mulher, né, tá ficando mais em evidência. Sim. Então, a questão da saúde é primordial para que a gente evolua como ser humano. Então, essa identificação do rosa em questão de cores de acordo com os meses está ficando mais em evidência, né? Novembro tá chegando a vez dos Novembro meninos Azul, aí. então acho que é um momento para resgatar, trazer aquela pessoa que não se cuida, que a nossa vida é corrida, muitas vezes a gente deixa isso mais de lado. Então esse momento vem para, opa, eu tenho que me cuidar, tá na hora. Muita gente, né, Tereza, a gente atende os pacientes, eles vêm nesse momento. É outubro rosa, tá na hora de fazer o exame de prevenção, né? Eu tenho visto muito isso. Até às vezes, quando a gente pergunta, seus exames estão em dias? Não, doutora, eu faço em outubro. Exatamente. Então, tá ficando aquele mês, pelo menos um mês no ano marcado, onde realmente ela vai atrás na UBS, né? Atrás de uma acolhida mesmo, né? Para realizar esses exames. E hoje em dia, até muitos laboratórios têm feito essa promoção, Isso né? que eu ia falar. Os laboratórios fazem esse mês aí de desconto, exato, né? Então, elas ficam aguardando esse mês de outubro, né? E isso foi muito bom também, essa ajuda dos laboratórios, né? É um ganho gigante para as mulheres. Sim, porque às vezes quando elas vêm trazer esses exames que eles fizeram, como colesterol, triglicéridos, enfim, a gente já, né, faz aquela acolhida ali, já aproveita e pede os outros exames, né? Sim. Então ficou assim, tá sendo um marco hoje, né? O mês de outubro para que as mulheres vão até lá. E o que você disse dessa questão da vida corrida, realmente assim, a semana passa tão rápido. E você falou do autoexame, da pessoa ter essa noção de fazer autoexame. E é muito importante, realmente, porque hoje em dia a mulher consegue falar, né, com a gente de uma maneira tem voz, mais... né? Exato. Antigamente, as mulheres tinham até vergonha de se tocar, né? Exatamente. De olhar o próprio corpo, de examinar. Então, hoje em dia, já está mais fácil isso. A gente ainda tem algumas mulheres, infelizmente, que falam, nunca fiz mamografia, nunca fiz um exame preventivo. Né? Aí, quando você vai ver, já tem lá mais de 50 anos e não tem coragem de fazer um exame preventivo, não tem coragem, às vezes, de fazer o autoexame. E 50 anos é a faixa etária mais perigosa, né? Próximo dos Exatamente. 50, né? Hoje em dia, assim, eu vejo que eu já tenho um pouco mais tempo de formada, né? Então, a gente vê que a cada ano que passa, está ficando mais precoce. Mais jovem. Mais jovem. Mas após os 50, pelo fato da menopausa, né? E tudo, realmente é mais frequente. Mas não quer dizer que mais jovem não possa ter. Quando que tem que começar, doutora, a fazer o exame? Uma moça, por exemplo, de quantos anos ela deve fazer? Olha, a partir do momento que ela começa a ter ali a sua vida fértil, né? Começa a ter a vida sexual, eu acredito que já é hora de fazer o exame, né? Como eu disse, a cada vez mais precoce está tendo pacientes com o diagnóstico de câncer de mama. Há pouco tempo eu peguei uma menina de 22 anos. Né? Então, é lógico que tem a questão hereditária, a questão genética, Isso, né? Porque nessa idade ainda não é a questão hormonal, né? Porque após os 50 anos, né? Exatamente, porque após os 50 anos é mais frequente, mas também são mulheres, por exemplo, que menstruaram muito cedo, bem antes dos 12 anos, e tiveram aquele período fértil até após 50 anos. Então, estiverem expostas ali ao hormônio. E, às vezes, a primeira paridade foi após os 30 anos. Né? E, hoje em dia, nós, mulheres que saímos e trabalhamos e corremos atrás também da nossa profissão... Oi, como corremos, né, gente? Então, assim...
a gente vê que vai ter filho mais tarde, após os Sim. 30 anos. Né? É o que está ficando mais comum, exatamente. né? Ou é aquela gravidez bem precoce, não Sim, planejada. infelizmente, né? tem acontecido Ou então também. depois dos 30, quando a vida já estabilizou de certa forma, e aí, não, agora eu quero ter um filho. Então, para nós nessa vida corrida também, infelizmente, aumenta essa chance. E se tratando assim de exames, né? Você tem o autoexame, a mamografia, o ultrassom também, que complementa, né? E às vezes eu vejo, porque eu também trabalho em farmácia e estou sempre com o público e sempre conversando, né? Eu gosto de falar, mas também gosto de ouvir muito. E às vezes tem mulheres assim que desanimam a outra. Sim. E eu acho que a gente tem que falar exatamente o contrário. Nossa, você vai fazer mamografia, mas dói demais. Não dói mais como antigamente. Sim, não, hoje já não. dói bem menos. Sim. Dói um pouquinho, gente. Mas se você descobre ali no começo aquela dor de segundos. Porque eu até brinco com a moça que eu faço meu acompanhamento, eu falo pra ela, na hora que eu acho que eu não aguento mais, termina. E é assim que vai, você faz todo ano. Então, acho que nós mulheres e vocês médicas com essa responsabilidade, né, de conversar, falar que tem que fazer. Sim. E não uma desanimar a outra, pelo contrário, nós temos que falar que tem um que ir incentivo, mesmo, né? Dar coragem, né? O que a Tereza falou é muito importante, mas levando em consideração o protocolo do Ministério de Saúde, do INCA, né? Ele coloca a partir dos 50 anos a mamografia para rastreamento. Rastreamento é quando a pessoa não possui sinais e sintomas. Então, uma pessoa saudável vai fazer o exame para ver se tem possibilidade de um achado, né? E um diagnóstico precoce, certo? Dos 50 aos 69 anos. A não ser que a mulher tenha histórico familiar, né? De câncer ali na família, que ela vai começar antes a fazer este exame. Mas, claro, a mulher percebeu qualquer sinal e sintoma, ela deve procurar, sim, o seu médico para ser avaliado. E existe sintoma do câncer de mama? O peito dói? O que acontece, né? Que às vezes as mulheres descobrem. Tem alguma mudança? Então, porque assim, o câncer, a doença câncer é O peito não, o seio, né, gente? Seio, peito, seio dói. a mama. A mama. Então, assim, na Falha verdade, técnica. a doença, o câncer é uma divisão de células, né? É uma multiplicação, aliás, de células, assim, desorganizada. E com isso, às vezes, dependendo do tipo do câncer, pode ter dor e às vezes não. Tem câncer, por exemplo, câncer ductal, que é um invasivo e que tem in situ, que não é invasivo, ou seja, ele não passa, ele não, as células dele não vai avançar, não vai espalhar. Então, ele é um câncer benigno, porque ele não vai chegar em outras regiões ali da mama, né? Mas é um câncer, então ele também tem que ser, né, na maioria das vezes, vai lá, retira e acabou o processo. Mas nem sempre ele vai dar a dor. Às vezes, quando ele chega a dar, já está muito avançado, né? Alguns, por exemplo, o câncer, que é um câncer de origem inflamatória, ele pode dar vermelhidão na pele, a textura da pele modifica. Tem casos que o mamilo pode inverter e pode ficar dolorido, mas isso já é um caso que já tem tempos que aquele nódulo está ali. Então, por isso, como a Rafaela disse, a importância do autoexame, né? A gente preconiza sempre tentar examinar a mama após o período menstrual. Então, terminou o período menstrual. Isso mesmo que eu ia falar. Sim, esperar passar o período menstrual, porque no né? período menstrual, a sensibilidade da gente fica muito aumentada. Então, a mama fica dolorida mesmo. Então, vai achar ali, às vezes, alguma glândula, porque fica um pouquinho mais engurgitada no período, né, menstrual, que a gente incha, às vezes, um pouquinho, fica demasiado. E com aquilo, pode sentir dor e não ser nada, ser simplesmente por conta do período menstrual. Então, preconiza o autoexame após uns 5 dias depois? Isso. Sim. Uma semaninha. E, assim, na verdade, o autoexame, por quê? Você não é lógico, né? Você não tem que fazer diagnóstico, mas você conhecendo o próprio corpo, fala assim, não, apareceu essa manchinha vermelha aqui. Ah, não, tá coçando demais o meu bico.
do peito, né? O mamilo, mas a paciente chega falando, eu tô com coceirinha aqui no bico do peito. Então, já é um sinal. Então, você vendo, sentindo essa modificação no seu corpo, já é hora de procurar. E como você disse, né? E Rafaela também, incentivar. Não vou procurar a doença. Tem gente que fala assim, né? Não vou lá não, que eu vou achar alguma coisa. Isso não é isso. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais fácil é a cura, né? Mais fácil vai ser o tratamento. Então, o autoexame é tudo, né? É lógico que tem o que você disse, né? Que preconiza 50 anos. Mas a Sociedade de Mastologia fala até antes, agora nos últimos tempos, a partir de 40 esse anos. conflito aí, Isso. Já fazer a mamografia, Exato. né? E pelo SUS, né, eles preconizam a mulher a partir dos 50 e a cada 2 anos. Já a Sociedade de Mastologia fala que não, né? anual. Porque 2 anos pode aparecer alguma coisa. Mas sabe que as políticas públicas, elas estão mudando muito. Graças o a SUS Deus. preconiza, sim. Mas eu acompanho, né, pela Secretaria de Saúde, que a gente vive aí, com todas as prefeituras, os prefeitos também, é que já tá acontecendo anualmente. Inclusive com mutirões, com essas carretas móveis que vêm na cidade. Então, isso já está fazendo que o período já vai encurtando. Sim. Elas já vão fazendo com menos tempo, né? Eu acredito que seja um chamado para não deixar ela se perder, né? Falar, olha, daqui 2 anos você vem. Claro que tem os estudos que indicam o porquê dos 2 anos, mas é um chamado da pessoa falar, nossa, já tem 2 anos, eu tenho que voltar lá, né? E resgatar essa paciente pro controle, né? E que bom que a gente tem os PSFs, né? ESFs agora, né? Que trabalham muito também essa prevenção. Os agentes comunitários estão sempre acompanhando as famílias. Isso também é interessante, porque as secretarias de saúde, elas conseguem acompanhar melhor essa mulher. Né? Sim. E eu vejo também, quando a gente diz que uma precisa animar a outra, é nesse sentido mesmo, de se cuidar, de né, esse medo. Nossa, se eu for lá, eu vou achar alguma coisa. E não é isso. E tem outros tipos de câncer também que podem ser detectados aí durante uma consulta de rotina com o ginecologista. Então, a função é essa, e o Outubro Rosa vem para dar essa ajuda a mais, né? Esse top aí, vamos dizer. Até você trouxe a questão do câncer de mama, tá aí entre os primeiros, né? Atrás do câncer de pele não melanoma, né? E é importante lembrar que, às vezes, a mulher, ela só vai naquele médico. Então, eu estou lá como clínica, atendendo como médica de família. Certo. Ela só tem a mim. E eu tenho que ver ela como um todo. Porque nem sempre ela vai no ginecologista, apesar de eu orientar, né? Então, eu já tive casos de paciente, na verdade, acompanhando uma cirurgia da parte abdominal, gástrica, do intestino. E, na hora do exame, eu pedi para ela retirar a blusa. E, quando eu fui ver, existia uma lesão muito avançada já. E era uma senhora de idade, né? E que claramente deu para ver o quanto que ela estava envergonhada da lesão. Então, nem familiares sabiam daquela situação, né? Então, a importância da gente não ver o paciente como aquele diagnóstico, e sim como um todo, e conseguir acolher aquela causa e conseguir orientar como que vai ser o segmento, encorajar, né? A não abandonar o tratamento, porque hoje a gente, graças a Deus, está tendo muita resposta boa em relação ao câncer de mama, né, Tereza? Sim. E aqui em Varginha, existe um grupo também, né, que apoia as causas das pessoas que estão com câncer. E é muito legal também tudo isso. Eu vejo a doação dos lenços, quando as mulheres, né, infelizmente o tratamento perde o cabelo. Eu acho que é o único câncer assim que 100% dessa químio derruba o cabelo. Alguns outros tipos não, né? E é uma coisa que mexe com a gente, o cabelo. Com a estética, né? E aí eu vejo esses grupos já se mobilizando de mulheres que já tiveram câncer ou que nem tiveram câncer, mas que cuidam dessa causa e ajudam, né, as mulheres. Então, o papel, a gente está tendo muita voz na sociedade.
E que bom que a gente está tendo. Sim. Com certeza. Porque eu costumo dizer que é lógico, né? Toda doença, câncer ou qualquer tipo de doença, nunca é bem-vinda. Com certeza. Né? Mas eu acho que a mama, como ela é o símbolo mesmo da nossa sexualidade, o empoderamento da mulher, feminilidade, a beleza, e é algo que está externo, querendo ou não, você, por exemplo, quando tem que fazer a mastectomia total, né, que é a cirurgia, e você olhar ali e ver que você não tem mais a mama, é algo que realmente a paciente precisa de um suporte clínico ali, de uma ajuda, de uma autoestima, a família está ali muito próxima, né? Eu tenho uma amiga, muito amiga mesmo, e foi assim um choque quando eu descobri que ela estava, sabe? E naquele momento, o que eu podia fazer? A única coisa que eu fiz foi vir até Varginha, entrei na cirurgia com ela e, graças a Deus, passou. Mas é algo que é muito difícil, né? Não que no intestino ou em outra parte do corpo, mas o que eu disse, parece que o que você está vendo, a sua imagem, a sua sexualidade, ali parece que ela escoa, né? E a reconstrução, ela já pode ser feita de imediato ou não? Olha, depende do tipo, né, de tá. câncer, depende se houve metástase ou não. Então, cada caso é um caso, né? Mas Cada hoje caso é já um caso. existe, Já, né? sim. Aqueles Hoje, implantes, né? exatamente. Faz a mastectomia total, mas depois a mulher, ela tem a condição de ter a reconstituição da mama. Porque essa parte é extremamente importante. A gente vê como que a parte da saúde mental, ela tem um poder no segmento da doença. Exato. Como que a paciente vai evoluir ali. E lembrando que a mulher com diagnóstico de câncer não é só a mulher, é uma família. É o filho, é a amiga, é o pai, o marido, né? Então, a gente tem que conseguir dar essa rede de apoio para a mulher e para a família, para conseguir ter um sucesso também nesse tratamento. Sim. Com certeza. Lá em Campanha, teve um fotógrafo que começou a fazer um trabalho muito interessante com todas as mulheres que tiveram ou que estavam ainda em tratamento com câncer de mama. Olha no que Outubro legal. Rosa, ele fazia as fotos. Ensaio com essas pacientes? Com essas pacientes. Muito interessante. E isso eleva a autoestima, né, Exato. das Com mulheres. certeza. Sim. Então, foi assim, um trabalho que eu achei muito interessante. Que legal, né? vou procurar saber sobre esse trabalho. Procura sim. Dar ideias para as pessoas Sim. fazerem. E a gente vê, né, que todo esse cuidado que o Outubro Rosa nos oferece, assim, como a gente estava dizendo sobre os laboratórios, por exemplo. Então, agora pode entrar nas redes sociais, sei lá, laboratório tal, com tal desconto, e isso mais. As próprias clínicas de mamografia intensificam até os horários agora, nesse período, por conta dessa busca das mulheres, e isso graças a toda essa mobilização, né? Como fotógrafos que estão lá ajudando essas mulheres, como o grupo aqui de Varginha, que ajuda com os lenços e com toda... Né? E devem ter aí, nesses mais de 150 municípios atendidos pelo SISU-SAMU, devem ter lindas histórias de superação. Claro, muita dor, mas também de superação, de ajuda, de coisas novas. Porque eu já vi também exemplos de mulheres que até passarem por esse período, né, difícil na vida, de descobrir um câncer e ter que enfrentá-lo. Eu já vi, por exemplo, quando acontece isso com elas, alguns homens, por favor, alguns, não são todos, covardes, abandonam essas mulheres. E isso é muito triste. E eu já vi muitas delas ressurgir assim das cinzas depois da cirurgia. E aí se cura do câncer e aí vai ser muito mais feliz do que era antes. Então, isso tudo foi é muito um livramento, legal. né? Porque o homem que não acompanha... Foi outro câncer que ela se livrou. Livrou junto de dois. Mas realmente ela já está tão ali sensibilizada, né? Exatamente. E ela tem que lidar com diversos outros conflitos que vêm nesse momento. Né? Porque, assim, na maioria das vezes, o tratamento, por exemplo, a rádio, né, a químio, tem também outro tratamento que é a parte de hormônios, né?
E o que ele faz? Como ele vai bloquear o estrógeno, a mulher vai ter os mesmos sintomas da menopausa. Então, ela vai ter aqueles fogachos, ela vai ter o ressecamento do cabelo, alteração do humor, ressecamento vaginal. Então, é dificuldade ali de manter uma relação, porque dói, né? Fica muito irritado o local e sem lubrificação nenhuma. Então, isso tudo é uma mudança, né, tremenda. Diminuição de libido, a mulher está muito relacionada com a questão psíquica, né? Sim. E às vezes o homem, ele não consegue lidar com essa condição. Assim, que bom que são poucos, né? São poucos, mas eles existem, né? E a gente tem que justamente ver isso também, a força que a mulher tem. Foi interessante, teve um caso em Campanha, infelizmente depois o câncer dela voltou e ela acabou falecendo. Mas na época, eu lembro, já faz um bom tempo isso, era uma dentista lá em Campanha e ela tem 3 filhas, mulheres. Quando ela começou a fazer o tratamento, as 3 cortaram o cabelo, mas assim, máquina zero, sabe? Foi muito interessante porque elas, naquele período do auge, de adolescência e tudo, elas mostraram ali para a mãe a força que elas estavam, né? Que bacana. Aquilo foi muito importante na época. Essa força, né, que a paciente precisa ter, né? E, assim, eu vejo que a gente, como eu que represento as pessoas, que posso falar, né, por um município todo, vocês que estão no consultório todo dia, a gente precisa cuidar uma da outra. Sim, com certeza. É muito importante isso. Alertar, falar sobre todos os tipos de prevenção que pode ter e tirar algumas dúvidas, alguns preconceitos sobre o tratamento, né? Como eu disse antes, a questão da dor na mamografia, né? A gente precisa acabar com isso, porque é o câncer que mais mata. Tem mulheres também que acham que porque tem a prótese, né, de silicone não pode fazer mamografia, e lógico que podem, né? Devem também, né? E assim, tem gente que fala, eu não vou fazer na menopausa, não vou fazer reposição hormonal porque eu vou repor o hormônio, mas vou ter câncer de mama. É muito relacionado. Hoje em dia já mudou, né, a classe dos hormônios. Que a mulher pode se sentir segura com a reposição hormonal ou não? Isso daí é muito caso a caso, né? Por isso a importância da avaliação, ver fatores de risco para reposição hormonal, ver benefícios e riscos mesmo, né? Daquela reposição, tá? Certo. E também, desculpa, pode falar. Eu costumo, como a Rafaela disse, eu costumo ver a causa. Por exemplo, a paciente que, mesmo depois de um certo tempo, mas é uma paciente que tem uma vida sexual ativa, ela tem o seu parceiro, e é assim, ela queixa muito dessa diminuição da lubrificação vaginal, queixa muito da queda da libido, né? Então, a gente vai tentando tratar por partes os sintomas, né? Quando eu fiz faculdade, na época, quando eu entrei na faculdade, a mulher, a partir dos 35 anos, tinha umas que já procuravam o tratamento para não passar aquele período da menopausa. Já era como se fosse um tratamento, uma profilaxia, né? Para não ter os sintomas da menopausa. E isso, com o tempo, com esse surgimento de vários casos, foi por terra, né? Mas, como a Rafaela disse, cada caso é um caso, né? Então, a gente vai tratar. Ou então, por um período bem curto no tempo de reposição, porque também a mulher que a autoestima está baixa, o cabelo está ressecado, a pele está ressecada, região vaginal está ressecada, né? A qualidade de vida dela também. Tem que avaliar tudo isso, né? E até aproveitando, né, já que a gente está falando do Outubro Rosa, é a questão também de fazer o preventivo, né? O Papa Nicolau. Isso é muito importante. Tem mulheres que acham assim, não, mas eu não tenho parceiro agora, ou eu não tenho, então eu não tenho um corrimento, então eu não sinto nada, eu não preciso fazer. E precisa fazer, né? Anualmente. Precisa fazer anualmente. Precisa fazer. E isso, o SUS está aí de
portas abertas, né? Sim. Eu Também. vejo as enfermeiras no UBS que fazem a coleta disso e é interessante como que elas buscam mesmo, fazem busca ativa, né? sim. Para fazer, e isso tem dado resultados também. Da prevenção do câncer de colo de útero, Sim, né? sim. E outras doenças sexualmente transmissíveis Sim. também. Que... E eu vejo também, né, a questão da atividade física na mulher, né? Na mulher não, todo mundo precisa fazer atividade física. Mas a gente sabe que a pessoa que está em dia, né, com o seu corpo ali, malhando, fazendo caminhada, ela tem uma chance a menos de ter câncer, né? Sim, Com os hábitos certeza. alimentares. Hábitos de vida, no hábitos de geral, né? vida, exatamente. Quem tem uma higiene mental boa também, né? Assim, Sim. aquela pessoa alta astral. A gente até costuma dizer, né, que acaba que a pessoa que é muito melancólica, que guarda muitos sentimentos ou que tem um sofrimento e não coloca para fora, acaba ajudando, né? Sim, tudo isso. Porque o corpo tá ali, né? Sim. A doença, ela tá ali. Aí, de acordo com que você vai reagir a ela, que eu acho que é o fator definitivo. Exato. Com certeza. Conforme a Rafaela falou naquele momento, né? A pessoa que encara que está doente, mas que ela tem a fé, né? Tem a fé em Deus, Importantíssimo. que busca ali a sua melhora, que faz o tratamento corretamente, que não desiste, que não desanima, e além do apoio, tudo isso que a gente já conversou aqui, a gente sabe que o resultado é bem diferente. Com certeza, né, pessoal? Sim. E a gente, né, queria deixar nesse primeiro podcast aqui do Cisul SAMU essa mensagem para as mulheres se cuidarem mais, Sim. se olharem mais, porque é muito importante. Né? A detecção da doença no início, ela é totalmente tratável, curável, e vocês como médicas aí, como eu disse, têm um papel fundamental nessa busca, nessa acolhida, e eu vejo os movimentos né, das políticas públicas aí muito voltadas mesmo. Não é que é só no mês de outubro, porque tem gente que fala, que coisa chata em outubro. Não é que é um símbolo. Sim. Assim como a gente tem o Setembro Amarelo, tem o Novembro Azul, é mais um símbolo, mas é uma forma mesmo de registrar nas mulheres, né, para elas lembrarem de ter esse cuidado e de se cuidarem, de fazer uma atividade física, de se alimentar bem, porque a gente precisa estar bem. Sim. Na verdade, a mulher ela é o esteio de muitas coisas. E ela só vai deixar as pessoas bem se ela também estiver bem. Sim. E quando você está se cuidando, você está cuidando de uma família inteira. Exatamente. A mulher é cuidadora, né? Ela sempre está Exatamente. cuidando de alguém. E Sim. para a gente cuidar, a gente tem que estar cuidada. Exatamente, né? Mas foi uma alegria conversar com vocês Muito bacana, aqui nesse obrigada. primeiro momento. Agradecer toda aí a diretoria do Cisul SAMU, dizer que tomara, né, que a partir dessa conversa nossa, mais mulheres aí procurem o seu tratamento, a sua prevenção, procurem os exames. Eu tenho certeza, todas as secretarias municipais de saúde, elas estão envolvidas nessa causa, estão buscando, né, mais coisas para trazer, para motivar, e isso tudo é muito importante, e o Cisul SAMU fazendo a sua parte de saúde, de prevenção também, porque lá vocês salvam muitas vidas de última hora, vamos dizer assim, que o SAMU é urgência, emergência, mas também eles estão preocupados com todo esse trabalho de prevenção para que mais pessoas possam ser, né, assistidas aí pela saúde, menos pelo SAMU para diminuir o número de ocorrências. E esse trabalho todo que o SAMU tem feito é muito digno, muito bonito e merece, né, todos os nossos aplausos. E muito obrigada às nossas doutoras lindas que vieram participar com a gente desse primeiro momento. Obrigada, Letícia, gente. Foi um prazer. Obrigada, Letícia. Foi um prazer. Agradeço mais uma vez o convite, né? Que bom. Que venham outros, né? Com certeza. Que bom que a gente esteve juntas aqui nessa tarde Eu acho gostosa. que o melhor de tudo foi o primeiro ter sido nós, mulheres, aqui, Exato, representando o Outubro Rosa. Isso mesmo. O presidente Silvio acertou na escolha. Tá bom? Gente, um abraço a todos. Fiquem com Deus.